Meu nome é André Aldebaran, eu vou falar sobre o Casimir. Para as coisas se moverem, é preciso energia. E quando essas mesmas coisas começam a se mover por aí sozinhas, bom, isso assusta um pouco. Em 1948, o físico holandês Hendrik Casimir propôs a ideia de que uma força pode existir entre duas placas paralelas sem carga devido a uma coisa chamada energia de ponto zero. Essa ideia foi confirmada em 1997 e nomeada então de efeito Casimir. Imagine uma caixa super forte, não qualquer caixa, papelão ou qualquer material não tão resistente, que ela é reforçada e capaz de suportar 1 atm de pressão. Dentro dessa caixa, façamos um vácuo quase perfeito e coloquemos dois espelhos paralelos com uma distância entre eles de aproximadamente 100 nanômetros. O fenômeno é que os espelhos começam a se aproximar sem qualquer motivo aparente, e nós conseguimos dar uma explicação a esse fenômeno em 5 partes. Primeiro é o princípio da incerteza de Heisenberg. Em segundo, a dualidade onda-partícula. Em seguida, ondas infinitas e estacionárias. Aí nós temos que ter a noção de que nem todos os infinitos são iguais. E por último, mas não menos importante, o momento do fóton. Esses 5 efeitos, 5 fenômenos, explicam o efeito Casimir. Werner Heisenberg propôs em 1927 que não se pode saber tanto o momento quanto a posição de uma molécula subatômica, simultaneamente. Disso, deriva-se que nem a energia e nem a duração podem ser simultaneamente conhecidos. À medida que as variáveis se aproximam de zero, a incerteza também se aproxima de zero. Por exemplo, existem menos valores entre 0 e 100 do que entre 0 e 1000. Sabemos que as partículas não podem ter nenhuma energia e zero de duração ao mesmo tempo. Isso significa que partículas que não existem têm uma grande chance de terem energia, causando sua duração e forçando sua existência por um breve período de tempo. Isso é chamado de partículas virtuais e elas comumente aparecem em pares de matéria e antimatéria rapidamente se aniquilando. De forma concreta, essas partículas desaparecem rapidamente, antes mesmo do universo perceber sua existência. Einstein nos mostrou que E igual a mc², e em conjunção com a constante de Planck, isso pode nos mostrar que as partículas podem ser expressas em termos de ondas. Como antes, ondas podem simplesmente passar a existir, assim como as partículas, e interferir desconstrutivamente para simplesmente desaparecer novamente. Nós sabemos que as partículas, e consequentemente ondas, podem simplesmente passar a existir, mas quando as descrevemos com partículas, elas ganham propriedades de ondas, como amplitude e comprimento de onda. Já que as ondas podem ter qualquer comprimento de onda, existem infinitos tipos diferentes de ondas que podem simplesmente passar a existir. Isso é verdade até as ondas passarem a surgir em espaços fechados. Neles, as ondas têm que ter uma forma de onda estacionária e somente os harmônicos daquela onda estacionária podem existir nesse espaço. Como existem infinitos harmônicos, ainda temos infinitos tipos de ondas disponíveis para aparecer. Mas fora do espaço fechado, não há nenhuma restrição para o surgimento. Logo, qualquer onda pode surgir. Para dos infinitos. Para essa parte, é necessário saber a diferença entre infinito real e infinito decimal. Se contarmos de 1 a 4, 1, 2, 3, 4, sabemos que será maior do que contar de 1 a 2, 1, 2. Porém, se contarmos de 0 a 1 por decimais, será muito maior do que qualquer coisa que possamos contar com números reais. Então, o infinito decimal é muito maior que o infinito de números reais. Todas as partículas virtuais são massa e velocidade. Então, quando algumas colidem com os espelhos, elas vão trocar de momento e exercer uma força por um período de tempo. Nós sabemos que existem mais partículas fora do que dentro e que essas partículas podem colidir e exercer uma força no espelho. Como existe uma maior chance de acontecer uma colisão fora dos espelhos do que dentro dos espelhos, temos uma força resultante maior empurrando os espelhos para dentro do que os afastando. O problema é que quando tentamos calcular a massa e energia totais das partículas, nós chegamos em muitos e muitos infinitos. Isso levou a pessoas a cunhar o termo energia do vácuo e energia de ponto zero. O efeito Casimir acabou ajudando a física em diversas formas, e o mais famoso seria na radiação Hawking, que descreve buracos negros encolhendo com o tempo devido a uma das partículas do par de partículas virtuais cruzando o horizonte de eventos.